Se você já terminou o dia com aquela sensação de estar completamente esgotado, sabe, não só no corpo, mas na alma, a nossa conversa de hoje é para você. Totalmente. A gente vai investigar uma ideia. E se o esgotamento espiritual não for assim uma regra? E se a gente não precisasse viver nesse ciclo de se sentir cheio no domingo e na terça-feira já está no 0 a 0? Essa é a grande questão, né? A gente vive numa cultura que quase glorifica o esforço máximo, a correria, e muitas vezes a gente leva isso para a vida espiritual. Exato. A gente tenta fazer mais, ser mais, e o resultado é sempre o cansaço. Pois é. E a nossa análise de hoje propõe uma espécie de, sei lá, anticorreria espiritual. Nós vamos mergulhar fundo no capítulo 50 do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Ele acredita ter achado a resposta para esse esgotamento todo numa visão bem antiga, sabe? Meio enigmática, de um profeta chamado Zacarias. Certo. Então a nossa missão aqui é tentar decifrar essa visão juntos e ver se ela realmente tem o segredo para uma força que não acaba. Um desafio e tanto. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. A ideia central do autor é que existe uma tal de provisão constante do Espírito Santo sempre disponível. Mas isso pode soar meio teórico, né? Sim, pode parecer só uma frase bonita. O que seria isso na prática? Na prática, significa mudar a forma como a gente opera. Em vez de depender das nossas próprias reservas, que são finitas, energia, paciência, sabedoria. Que acabam rápido. Exato. O autor diz que podemos nos conectar a uma fonte contínua que já mora na gente. O lugar secreto, que é o tema do livro, seria esse espaço de intimidade com Deus, onde, segundo Sorge, a gente aumenta a capacidade de viver a partir desses recursos eternos. E não dos nossos. Exatamente. É sair de uma economia de escassez para uma de abundância divina. E para ilustrar essa ideia, ele não usa um argumento lógico, ele usa uma imagem, uma visão. A do profeta Zacarias, capítulo 4, nos coloca dentro dessa cena. Como é essa visão? É uma imagem muito, muito rica. Imagina o seguinte, Zacarias é acordado por um anjo e vê na frente dele um candelabro. Certo. Mas não qualquer, ele é todo de ouro maciço, com 7 lâmpadas. E acima dele, flutuando, tem um recipiente, tipo um reservatório de azeite. E o mais genial é que desse reservatório saem 7 caninhos, um para cada lâmpada, alimentando todas elas o tempo todo. Um sistema de iluminação autossustentável. Mas aí a pergunta que vem na hora é, e o reservatório? Exato. Ele uma hora não fica vazio. De onde vem o azeite para ele? E aí é que está o ponto central. O segredo da provisão constante. Do lado de todo esse arranjo, tem 2 oliveiras vivas. Árvores mesmo? Sim, uma de cada lado. E dessas árvores, o azeite dourado flui direto para o reservatório. Sem parar. Sem parar. O fluxo é perpétuo, sem esforço. As árvores alimentam o reservatório alimenta as lâmpadas e as lâmpadas queimam sem parar. A chama nunca vacila. É uma imagem muito poderosa mesmo. Um sistema perfeito para que a luz nunca acabe. Mas, claro, isso é uma metáfora. Como o autor interpreta esses símbolos, o candelabro, por exemplo? O que ele representa? E aqui a interpretação do Sorge é fascinante. Ele diz que o candelabro somos nós. Nós. Sim, cada servo dedicado do Senhor. Ele se baseia em passagens onde Jesus fala que os seguidores são luzes, são candeias no mundo. Mas o detalhe das 7 lâmpadas é que para ele é uma revelação. Espera um pouco. 7 chamas. Isso muda tudo. Eu sempre pensei em mim tentando manter uma única chama da fé acesa e já é difícil pra caramba. Pois é. A ideia de que existem múltiplas fontes de luz dentro da gente é algo que a gente precisa explorar mais. Exatamente essa é a reação que o autor espera. É uma mudança de perspectiva. Ele até cita uma passagem em Lucas, capítulo 12, que diz: "Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias." No plural. Candeias, plural. A ideia do Sorge é que a gente não tem só uma chama, mas 7 chamas sagradas queimando na gente. Ele conecta isso com a visão do apóstolo João em Apocalipse, que vê 7 lâmpadas de fogo diante do trono de Deus, que representam a plenitude do Espírito. Uau! Então não é só uma chaminha que a gente tem que proteger do vento. Não,
É um reflexo da própria plenitude da presença de Deus. É outra dimensão. É outra coisa. Não é uma chama qualquer. É um reflexo da perfeição, da totalidade do poder de Deus. E para Zorge, a chama principal, a do meio, é o fogo do amor de Deus. As outras seriam as manifestações desse amor: alegria, paz, paciência. O fruto do Espírito. A plenitude do fruto do Espírito. A questão não é gerar essas chamas, é reconhecer que elas já existem e só precisam ser alimentadas. Isso nos leva ao contexto original da visão. Ela foi dada para um líder, Zorobabel, que estava enfrentando um desafio gigantesco. O que estava acontecendo ali? E esse contexto é a chave para a aplicação prática. Zorobabel era o governador responsável por reconstruir o Templo de Jerusalém depois do exílio. Uma tarefa monumental. Gigantesca. Poucos recursos, muita oposição, o povo desanimado. Ele provavelmente estava no limite do esgotamento, sabe? Sentindo todo o peso nas costas. Aquele burnout de liderança clássico. E no meio desse caos ele recebe essa visão. Exatamente. E a mensagem do anjo para ele se tornou uma das frases mais famosas da Bíblia, né? Sim. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A visão do candelabro era a ilustração disso. Era Deus falando: Zorobabel, essa obra não depende da sua força, da sua gestão, dos seus recursos. Depende de você se conectar à minha fonte. Isso ressignifica completamente o trabalho. Deixa de ser um peso para se tornar um fluxo. Perfeitamente colocado. E tem um detalhe na visão que o Bob Sorge enfatiza muito. O reservatório de azeite fica acima do candelabro. Sim, mas Isso não é um detalhe à toa. Significa que o azeite desce pela força da gravidade. Não precisa ser bombeado. Não exige esforço nosso. Ele flui. Ah, que interessante. Isso faz as chamas queimarem com intensidade, com fervor, não ficarem ali, sabe, bruxulhando preguiçosamente. É uma metáfora para uma vida espiritual que não é baseada em puxar as coisas de Deus, mas em se posicionar para receber o que Ele já está derramando. E o lugar secreto seria onde a gente abre os canais para esse fluxo. Exatamente. Essa imagem do azeite fluindo sem esforço é incrível. Mas me leva a uma pergunta óbvia. Se a minha chama está fraca, o problema não é a chama, é o fornecimento de azeite. De onde ele vem, na interpretação do autor? O que são as duas oliveiras? Essa foi a mesma pergunta que Zacarias fez. A resposta do anjo é um pouco misteriosa, mas a interpretação que o Bob Sorge propõe, e que faz muito sentido, é que as duas oliveiras representam duas fontes essenciais: a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Interessante. Não só uma fonte, mas duas. Por que essa dualidade? O que a interação entre as duas ensina? Essa é a pergunta crucial. Não é a palavra sozinha, tipo um estudo acadêmico seco que gera o azeite. E também não é o Espírito sozinho, numa experiência só emocional, sem base. O combustível divino é gerado na interação dinâmica entre os dois. A combinação é que gera o fogo. Precisamente. Sorge o exemplo perfeito dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus anda com eles, mas eles não o reconhecem. O que Jesus faz? Começa a explicar as escrituras. Exatamente. Ele usa a palavra. E qual foi o resultado? Depois, eles disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Uau. A palavra foi vivificada pelo Espírito e o resultado foi um coração em chamas. É a verdade da Escritura sendo iluminada e aplicada pessoalmente pelo Espírito Santo. Essa combinação é a fonte inesgotável. Ok, então o modelo está completo. Nós somos o candelabro com 7 chamas e o combustível vem da interação entre a palavra e o Espírito. Qual é o resultado prático quando uma pessoa, um líder, começa a viver a partir dessa fonte? O autor descreve o resultado com uma expressão que eu achei fantástica: produtividade desproporcional. Produtividade desproporcional. O trabalho começa a avançar de um jeito que desafia a lógica. Não é que a pessoa trabalhe 20 horas por dia. É que o trabalho dela rende de forma sobrenatural. Recursos aparecem, voluntários surgem com a habilidade exata que era necessária,
portas se abrem onde só tinha muro, tudo porque a pessoa não está operando com a própria energia, mas a partir do transbordamento desse fogo divino. É a diferença entre empurrar um carro sem gasolina e dirigir um com o tanque cheio. O esforço é muito menor e o resultado muito maior. Perfeito. E isso nos leva à citação poderosa com que ele fecha o capítulo, atribuída a John Wesley. Qual é? Incendeie-se por Deus e deixe as pessoas virem observar você queimar. A meta não é se esgotar para Deus, é se encher de Deus a tal ponto que a sua vida vira uma chama que atrai e aquece. O foco muda de preciso trabalhar mais para preciso de mais azeite. Exatamente. O segredo é aprofundar a conexão com a fonte. E uma chama que é alimentada por essa fonte interna, constante, não pode ser apagada por nada que venha de fora. Nenhuma crítica, nenhuma dificuldade. Não pode, porque a fonte não está nas circunstâncias ou na aprovação dos outros. Está nessa conexão vertical, contínua. Então, no fim das contas, a grande virada de chave que o autor propõe é que o nosso foco não deveria estar na intensidade da nossa chama, mas na largura e na limpeza dos canos que a alimentam. A questão não é esforço, é conexão. Perfeito. O nosso desejo mais profundo por essa lógica deveria ser por canos mais largos e desobstruídos. E isso nos leva a uma reflexão muito prática, né? Sim. Se as fontes são a palavra e o espírito, o que no nosso dia a dia pode estar enferrujando, entupindo ou estreitando os canos que trazem esse fluxo para as lâmpadas do nosso coração? É uma pergunta forte. E a resposta pode ser bem concreta. Por exemplo, passar horas rolando o feed de notícias se enchendo de ansiedade. Seria um jeito de jogar areia nos canos, né? Sem dúvida. Impedindo o fluxo do espírito de paz. Ou tratar a leitura da Bíblia como uma obrigação, sabe? Lendo com a mente em outro lugar, em vez de um encontro real. Seria como ter a oliveira ali, mas não conectar o cano. Exato. A distração, o rancor, o excesso de ocupação com coisas triviais, tudo isso pode agir como um redutor de fluxo. O convite é para uma autoavaliação honesta do que a gente está permitindo que ocupe o espaço dos nossos canos espirituais. Uma pergunta para levar conosco para o resto da semana. E para quem se interessou por essa análise, teremos um novo encontro explorando outro capítulo deste mesmo livro, Segredos do Lugar Secreto. Que Deus abençoe a todos.